Bom dia, queridas pessoas, bom dia. Começando mais um minuto de orações aqui na página do Jesus de Nazaré e depois fica salva no meu perfil. Eridan Mourão .terapias. Terapeuta. Eu modifiquei para facilitar. Ainda não estou bem familiarizada com ele, mas vai ser facinho de achar. E hoje eu senti de trazer aqui para nós, não ao acaso, né? Um tema que a gente já conversou em outro momento, mas não como eu vou trazer hoje para nós. E eu sempre trago, né, para quem ainda não me conhece, para quem está vendo, assistindo a live pela primeira vez, perdão, aqui na página do Jesus de Nazaré, todos os dias, às 8 horas da manhã, nós trazemos conteúdos com as passagens do Evangelho, sempre com um paralelo com o Evangelho de Jesus, com as orientações que Jesus deixou para nós. Cada um e cada dia somos pessoas diferentes, né? Mas com o mesmo objetivo, de trazer para nós reflexões em torno das lições que Jesus deixou para nós. E eu, né, que também sou terapeuta integrativa e sistêmica, trago um olhar sempre para os conteúdos que a gente traz, também estendendo e expandindo para a visão sistêmica trazida por Bert Helling, das constelações familiares. Para quem não conhece, constelação familiar é uma terapia breve, onde nós olhamos para questões voltadas para a nossa família, para os nossos pais, para os nossos antepassados, questões que se repetem nas nossas vidas, sejam através de doenças, de vida financeira, de relacionamento, e a gente sempre casa tudo isso com o Evangelho de Jesus aqui, às quintas-feiras, para facilitar o entendimento, para a gente perceber que Jesus já falava lá atrás sobre as ordens do amor, sem trazer essa fala das ordens do amor, mas onde ele deixou isso descrito em cada um dos seus evangelhos, em cada uma das suas passagens, em cada uma das suas orientações. E aí isso fortalece ainda mais o nosso trabalho, né, enquanto terapeutas, mas enquanto pessoas, quando nós nos dispomos a fazer um serviço que seja, sobretudo, em ressonância com o que Deus tem para nós, com o nosso propósito de vida aqui na Terra. Então, nesse momento, nós vamos aqui e agora acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Inspirando e expirando lenta, profunda e suavemente. Trazendo aqui o nosso coração, a nossa atenção, a nossa intenção de ouvir com os olhos da alma, de ver com os olhos do coração, de expandir a nossa consciência para além do aparente, para além do que já conseguimos fazer até aqui, para que possamos caminhar um pouco mais na direção da nossa evolução espiritual, das curas que viemos aqui nessa existência realizar em nós, mas também auxiliando aqueles
que estão em nossos lares, em nossas famílias, nos nossos sistemas familiares. Que assim seja. Eu vou colocar aqui o tema, né? Porque às vezes as pessoas passam por aqui, um passa, outro passa, um fica, outro não fica. E vou deixar, porque aí eles já vêm aqui. Jesus e as ordens do amor. E aí eu já peço até desculpa caso fique algo aqui que não está bem escrito, mas eu tô vendo que aqui deu certo. Porque meu telefone levou aqui sofreu um pequeno acidente, então eu não tô vendo muito bem, mas que bom que vocês estão me vendo, eu acredito que estejam me vendo e me ouvindo bem e não vai interferir na imagem, mas fica aqui essa coisa estranha que eu não vejo vocês, que eu não vejo direito o que eu estou escrevendo. Mas aqui do lado a gente tem um balãozinho com uma interrogação. Então, se por acaso em algum momento quiserem fazer uma pergunta para mim aqui online, é só clicar no balãozinho. Pode escrever normal se for algo que qualquer pessoa, você está confortável de qualquer pessoa ler. Mas às vezes tem aqueles mais tímidos que querem fazer uma pergunta, mas não querem estar aqui se expondo. Então, coloca na interrogação, porque chega só para mim. Eu leio e respondo aqui também, tá certo? Se for alguém que vai assistir a gravação, pode deixar nos comentários, que depois eu venho e respondo. Ou eu vou deixar o meu @ no final da live, porque aí você também pode ir lá na minha página, falar direto no meu perfil e eu respondo direto para vocês. No meu perfil também tem o meu WhatsApp, então é só clicar lá e falar diretamente comigo, tá? Caso você goste, né, de ouvir sobre as vivências sistêmicas, sobre esse olhar sistêmico, eu também tenho uma comunidade gratuita no WhatsApp, onde lá eu levo os conteúdos que eu posto na íntegra, porque no Instagram a gente tem que postar resumido. Lá eu também coloco link para participar de constelações familiares online, gratuito. Então, se te toca, se você sente que está já em condições, né, porque às vezes a gente não está, de fazer esses movimentos de cura, entra lá na minha bio, tem o linkzinho para pedir para participar da comunidade, e aí você vem se juntar a nós, que nós já estamos juntos desde 2022, fazendo muitos movimentos lindos de cura. É isso. Perdão, tem uma coisinha aqui engasgando. Eu vou só pedir rapidinho para eu compartilhar fora, eu compartilho lá dentro da comunidade, de alguns outros grupos que eu também compartilho, para que as pessoas possam vir ao vivo se quiserem vir, tá bom? Gratidão. Sejam bem-vindos. Já já eu volto. Voltamos. Eita, Jesus.
Então, né? Deixa eu ver. Ah, que legal. Aqui vocês no Caná. Para mim, perdão, mas eu fico feliz que você esteja aqui acompanhando a gente daí. É do Canadá ou seria outro lugar, Fátima? Porque, como eu disse, né, meu celular tá com probleminha, ele tá meio escurinho. Mas vamos lá. Eu vou dizer quais são as 3 ordens do amor trazidas por Bert Hellinger. É a lei do pertencimento. Pertencimento quer dizer que todos nós pertencemos. Sim, que legal, que maravilha. Que bom. A gente, né, se torna mais pertinho. Mais pertencente. Você pertencente aqui a nós, ao Brasil, ao Jesus de Nazaré, e a gente aí pertencente um pouquinho através de você. Que maravilha, seja bem-vinda e todos sejam bem-vindos. Eu tenho aqui uma bandeira do Canadá, eu tenho um dólar canadense, porque eu trago as bandeiras dos países para representar a força da minha ancestralidade e da ancestralidade daqueles que estão aqui comigo, que vêm para as constelações familiares. Isso parece algo só besteira, né? Mas é muito forte. Então, eu não sei há quanto tempo você está no Canadá. Eu abro aqui esse parênteses, né? Mas tenha perto de você, talvez, se você é brasileira, a bandeira do Brasil também, porque ela vai te enraizar mais, vai trazer essa força para você. Mas também, quem sabe, a bandeira do Canadá, se fizer sentido, se seu esposo for daí, ou seus filhos, ou mesmo que não seja, mas se é um país que está te acolhendo, isso vale para todos nós, independente de nós onde estivermos, para você honrar, tá pertencendo por um período a esse lugar. As coisas, elas fluem mais na nossa vida, porque a gente emana a gratidão por aquele povo que está recebendo a gente, que está acolhendo a gente, né? Que está sendo contribuição na nossa vida. E eu vou até pedir perdão se em alguns momentos eu não conseguir responder, mas acho que eu vi aqui, 1 ano. Legal. Então, o pertencimento, todos nós pertencemos. Todos somos temos uma ancestralidade, onde nós tivemos pai, mãe, mesmo que a gente não conheça, avô, avós. Então, nós pertencemos a um sistema familiar. Mas, às vezes, nós não nos sentimos pertencentes. A segunda lei é a lei da ordem, onde aqueles que vieram antes têm precedência aos que vieram depois. E a hierarquia, que é ordem ou hierarquia, em algum nível eles são maiores. E aí, para facilitar, os nossos pais vieram antes de nós, eles são maiores do que nós, porque eles nos deram a vida. E a terceira lei, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Quando a gente entra em desarmonia com alguma dessas leis, algo não flui na nossa vida. Que coisa, para não falar, é. Mas Jesus, e é isso que eu separei aqui, que eu trouxe, eu vou trazer para nós. Jesus já falou disso nas passagens que ele trouxe do Evangelho, há 2.000 anos atrás, eu ia dizer 2.500 anos atrás. E a gente muitas vezes não percebeu. E então vou trazer para nós aqui a primeira lei, a do pertencimento, onde Jesus traz na parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas 15, 11, 32.
O filho pródigo sai, continua, mas ele continua pertencendo. Mas ele sai, ele pega a parte dele com o pai, né? Diz, eu já quero a minha herança agora, enquanto o senhor está vivo mesmo. E ele vai para o mundo e ele não dá mais notícia. E ele volta depois, arrependido, arrasado. Mas ele volta por quê? Porque ele sabia que ele pertencia. Ele sentia que pertencia. E muitas vezes é onde a gente se demora. Porque o pertencimento, todos nós pertencemos, mas às vezes a gente sai de onde a gente não se sente pertencente. Isso vai para os relacionamentos. A gente precisa se sentir pertencente. E todos têm o direito de pertencer, tá? E o que acontece muitas vezes? Existe um filho que não nasceu, um aborto. E não importa se ele foi provocado ou espontâneo, eu vou até ter cuidado com as palavras, porque determinadas palavras aqui, o Instagram derruba a live. Às vezes ele até deixa a live ficar até mais pertinho do fim, mas quando chega lá ele derruba. Então algumas palavras eu não vou falar e eu vou rezar para vocês entenderem. Mas os filhos não nascidos, muitas vezes eles não são contados. Por que eles não são contados? Porque na cabeça das mães, eles não nasceram, eles não fazem parte, eles não pertencem. Mas não é isso. Eles vão pertencer sempre, ainda que tenha sido um dia de gestação. Ainda que essa mãe nem saiba que estava grávida. E o que acontece muitas vezes é exatamente isso. A gente abre um tema nas constelações e ali tem algum problema onde algo não flui. Às vezes um irmãozinho sempre está doente. E aí quando a gente vai ver, aquela mãe teve uma gravidez que talvez durou dias, horas, onde aconteceu de perder espontaneamente, mas ela nem viu, mas ele existiu enquanto espírito, existiu enquanto parte do sistema e ele precisa ser visto para que ele possa estar no lugar dele, e a gente vai falar também na lei da ordem, mas para que fique claro que ele pertence, e todo mundo que pertence reivindica o seu lugar. Então, não é raro. Eu descobri alguns filhos não nascidos, não foi um, nas constelações. E depois fez muito sentido, porque a gente vai ver que a alma já sabia e que o movimento ao redor já apontava para aquilo ali. Então, quando eu volto para cá, para o filho pródigo, ele saiu, ele foi embora, ele voltou, o irmão ressentido, né? Porque o pai recebe o filho com festa, porque o pai recebe cheio de amor, não entende o que era aquilo ali. Mas é que aquele pai, ele sabia que aquele filho pertencia, que ele tinha o direito de estar ali, que é direito dele ter o lugar dele ali. E Jesus traz isso e mostra na parábola. E quando a gente se sente pertencente, a gente toma a força da vida. Vejam que quando se vocês estão num relacionamento vocês e nós, né? Nós estamos num relacionamento que a gente se sente pertencente, a gente fica mais forte, mais bonita, mais satisfeita. Se a gente está com a nossa família, a gente se sente pertencente, tudo flui, tudo flui. Se a gente está numa cidade, num país que a gente se sente pertencente, que a gente é bem recebido, a gente fica em paz e tudo se organiza. Então, é por isso, é porque todos pertencemos e todos temos o direito de pertencer. E quando isso está em harmonia, tudo flui. Mas também quando está em desarmonia, tudo para de fluir. Quando a gente não está mais se sentindo pertencente.
nos relacionamentos, no lugar, no país, na família. Mas na família, a gente não pode sair. Agora eu não pertenço mais a essa família do meu pai e da minha mãe, não. Isso é imutável. Mas eu posso modificar o não me sentir pertencente. Porque eu posso pertencer, mesmo não estando inserida dentro daquele contexto. Mas aceitando, não julgando. E aí eu trago novamente, se tiver alguma perguntinha, traz aqui na interrogação, se não quiser colocar aqui, que eu faço, tá? Então aqui, toda vez que alguém é excluído, né? Alguém foi embora, alguém não foi visto, ou aquele porque adoeceu, porque fracassou, mas ele pertence. E ele precisa ser visto. Isso aqui daria uma live de 12 horas. Mas tem mais conteúdo lá no meu Instagram, enfim. E eu vou trazendo aos pouquinhos. Porque como a gente vai falar das 3 leis, a gente não vai conseguir ficar tanto tempo. Até porque o Instagram, ele tá tirando as lives no tempo de 1 hora. E aqui... No Evangelho de Jesus, nós aprendemos que somos espíritos em evolução. Se estamos nesse processo, não há exclusão, não pode haver exclusão. E aqui acolá, mudando de assunto, mas vindo para o mesmo, eu estou vendo subir aqui uns coraçõezinhos. Então, quem puder e sentir, quiser apertar nos coraçõezinhos, porque esses coraçõezinhos informam para o Instagram que esse é um conteúdo de relevância. O Instagram entrega para mais pessoas podem ter acesso, mais pessoas podem conhecer a página do Jesus de Nazaré e receber esses conteúdos diariamente, tá bom? Então, gratidão pelos coraçõezinhos também. E aí, nesse pequeno instante aqui, né, onde a gente olha que se a gente está nesse processo, não tem como ninguém ser excluído, eu quero pedir para que rapidinho você inspire, expire, feche os olhos aí, se puder. E sente se o teu coração te mostra que existe alguém no teu sistema familiar que está excluído no teu coração, na tua história. Talvez se apresente agora, talvez ao longo do dia. Talvez só se apresente que sim, mas você nem saiba quem é. E aí isso vai te explicar sobre muitas coisas que talvez você esteja vivendo agora. E a lei da ordem, a segunda lei. Jesus, aos 12 anos, e lá no início eu expliquei o que é a lei da ordem, né? Cada um tem o seu lugar no sistema familiar. Eu não posso querer agora estar no lugar da minha mãe, porque ela é idosa, então você é a mãe dela. E esse é o maior desafio, né? Porque, sobretudo, quem tem pai idoso, mãe idosa, e eu tenho, hoje eles estão no mundo espiritual. Meu pai hoje, nesse dia, faz 3 meses que voltou para o mundo espiritual. Eu sou grata por estar aqui nesse momento onde daqui a pouco foi a hora do óbito dele. E eu estava aqui numa live com vocês quando o hospital me ligou para informar, né? E eu senti que era sobre isso, mas eu encerrei a live e depois eu fui. E essa noite eu inclusive sonhei com ele. Eu tenho perguntado, né, se ele tá bem, que eu gostaria de saber como ele estava. E eu sonhei com ele dirigindo um Fusquinha vermelho, todo feliz. E eu dizia, pai, tu tá bem? Fala pra mim se tu tá bem. Ele só sorria. E eu sabia que ele estava bem, eu sentia. Porque o meu pai, ele foi motorista de ônibus de viagem até se aposentar. E era o que ele mais amava.
Ontem, né, fez 3 meses da última vez que nós nos falamos na visita. E ele apertou a minha mão forte e eu disse para ele, eu já vou, tu me ama? Ele disse assim, muito. Foi a última coisa que ele falou para mim. E uma vez, quando a gente estava passeando, eu dirigindo ele do meu lado, já agora há pouco tempo, passou um ônibus de viagem e os olhinhos dele brilharam, olhando para aquele ônibus. E eu disse, pai, tu tem saudade de dirigir, de viajar? Ele disse, muito. O mesmo muito que ele disse que me amava, era o muito que ele disse que tinha saudade. Então, quando eu vejo ele dirigindo aquele fusquinha e sorrindo, eu entendo que ele está bem no mundo espiritual, né? Que ele está, se talvez, passando nesse período de cura de questões na vida dele, né? Mas fiquei feliz. E isso é pertencimento. Ele se sentia pertencente àquele lugar, àquele trabalho, àquela função. E uma vez eu ouvi alguém dizendo que uma pessoa bem-sucedida de verdade é uma pessoa que faz aquilo que ama, que está feliz fazendo aquilo que ama. Então essa foi mais uma ficha que caiu para mim essa noite, através desse sonho, que eu pensei, meu pai foi uma pessoa bem-sucedida na vida. Porque às vezes a gente acha que ser bem-sucedido é só quem tem muito dinheiro. E não é sobre dinheiro, apesar de que, sim, a gente pode também ter muito dinheiro e ser bem-sucedido. Mas bem-sucedida de verdade é aquela pessoa que faz o que ama. E o meu pai foi bem-sucedido porque ele fazia o que amava, que era dirigir. E dirigia muito bem, diga-se de passagem. Ele fez com excelência isso. Isso me deixa feliz. Sobretudo por ser hoje, nesse horário, né? Onde eu desejo que ele receba o meu amor, a minha gratidão e o meu reconhecimento da pessoa bem-sucedida que hoje eu sei que ele foi. E que eu posso ser da minha forma, do meu jeito, né? Honrando a ele. Então, quando a gente sai do nosso lugar querendo ser, agora a mãe do nosso pai não pode isso, não pode aquilo. E aí algumas pessoas falam, eles voltam a ser bebês, eles nunca vão voltar a ser bebês. Eles são idosos, que têm algumas capacidades limitadas, mas eles continuam sendo os nossos pais e maiores do que nós na hierarquia da vida. E a gente pode e deve auxiliar eles, mas não no lugar de quem é maior do que eles, porque a gente sabe sobre internet, sobre línguas, sobre o que eles não sabem. Não, a gente sempre vai ser menor na hierarquia da vida, porque eles nos deram a vida, porque eles vieram antes. E quando a gente sai do nosso lugar, e a gente também sai do nosso lugar, quando eu acho que eu sou a primeira filha, mas antes de mim existe um filho não nascido, que a minha mãe não soube ou que ela não falou. Só isso já me coloca numa desordem, porque eu não estou no meu lugar nesse quebra-cabeça da vida. Imagina que a vida e a família é uma engrenagem. Se eu sou uma pecinha dessa engrenagem, mas eu estou aqui, ela não vai girar como deve. Porque eu não estou no meu lugar, então não encaixa. Eu preciso encontrar o meu lugar para que eu possa me encaixar nele, para a engrenagem da vida fluir. E isso é ordem. E aqui no Evangelho de Jesus, Lucas 2:5:1, quando Jesus tinha 12 anos, e desceu com eles e era-lhes sujeito, quando ele estava conversando
com aqueles doutores, conversando sobre Deus, falando sobre espiritualidade no templo. Ele sabia quem ele era, que ele era filho de Deus, que ele veio aqui como representante de Deus na terra. Mesmo assim, ele ocupa um lugar de filho, porque aqui na existência, Jesus, filho de Deus, era filho de Maria e de José. E ele sabia reconhecer esse lugar de filho, onde Maria e José, hierarquicamente, eram maiores do que ele, e cabia a eles a orientação dele enquanto criança. Então, quando ele está ali, né, falando para aqueles doutores, e Maria chega desesperada, procurando por ele, né, o que ele faz? Ele vai com ela. Ele vai com os pais. Ele para o que ele estava fazendo e ele vai, porque ele entende que apesar dele ser Jesus, em grandeza de consciência, de conexão com Deus, ele ali devia respeito aos pais, que são maiores do que ele. E não diferente quando ele traz, né, honrar a teu pai e a tua mãe. Porque ele também sabia que em honrar no sentido de agradecer a vida, de saber a importância deles na nossa vida, de até onde a gente pode ir e aonde começa a gente para, não, aqui é da ingerência deles, sobretudo na infância, na adolescência, mas aqui na vida adulta também, quando eu escuto os meus pais, quando eu não quero ser maior e melhor do que eles, porque quando eu quero ser algo também não funciona nessa engrenagem. E o que geralmente a gente faz? Eu nunca vou fazer isso que a minha mãe faz comigo quando eu tiver meus filhos. Nunca vou fazer o que o meu pai fez com a minha mãe quando eu casar. O que a gente vê? Exatamente as pessoas repetindo a mesma coisa. E às vezes fazendo pior. Muitas vezes. Por quê? Porque a gente julgou, a gente saiu do nosso lugar de filho, a gente foi para um lugar de achar que sabe mais do que o nosso pai, que se estivesse no lugar dele, com aquela consciência que ele tem, com a história pregressa de reencarnações, a gente não faria aquilo. E aí eu simplesmente vou lá e consigo fazer pior do que eles. Porque eu saí do meu lugar ao achar que eu saberia fazer diferente. E não é que eu vou precisar fazer igual, não. Mas eu digo, poxa, eu entendo, pai, mãe, vocês estão fazendo isso. Do lugar de consciência de vocês foi o que vocês deram conta de fazer. Mas eu escolho fazer diferente. E aí eu vou pedir mais uma vez que a gente feche os olhos rapidinho. E em silêncio, você diga aqui para o seu coração, mas se quiser repetir para ouvir. Hoje, eu permito que meus pais sejam grandes e eu pequeno. Eu permito que meus pais sejam grandes e eu pequeno. E aí a gente vem agora para a quarta lei do equilíbrio, onde a gente precisa dar e receber. Eu nem posso ser só aquele que dá e também não posso ser só aquele que recebe. A gente sempre vai estar em desequilíbrio com os nossos pais, porque eles nos deram a vida. E nada é maior e mais importante do que a vida. Então, eu nunca vou estar em equilíbrio com eles, assim como os meus filhos nunca vão estar em equilíbrio comigo e tá tudo bem. Agora, eu não posso estar em desequilíbrio com o meu parceiro
conjugal ou sócio, onde eu dou mais e ele dá menos, onde eu perdoo mais e ele não, onde só eu faço e não recebo, onde só eu recebo e não faço, porque desequilibra e não flui. E as pessoas vão ter que sair. Muitos casamentos hoje, elas acabam porque essas 3 ordens, elas estão completamente desordenadas. Às vezes está a esposa que virou a mãe do marido, o marido que virou o pai da esposa. Isso não quer dizer que você não vai ter esse cuidado com o outro, mas você vai ter um cuidado do seu lugar de esposa, do seu lugar de marido. E aí muitas vezes essa ordem se inverte, onde a mulher é que está no lugar do homem, e hoje esse lugar ele é muito assim, né? É a gente usar realmente o bom senso, é a gente entender. Mas muitas mulheres, elas é que estão ali na força, protegendo aquele homem, aqueles filhos, aquela casa, quando quem deveria fazer isso seria o homem. Ele é essa energia masculina que protege. E não estou aqui falando só de provedor financeiro, porque a gente sabe que muitas coisas acontecem e que em alguns momentos não dá para ser assim. Mas tem como reverter. Mas essa força que protege, que guarda, que cuida, é a força do masculino. É ele que precisa estar nesse lugar. Isso também se inverte. E a mesma coisa vem para o equilíbrio, né? Desequilibra quando é ele que trai e ela perdoa sempre. Aí ele vai e é de novo e ela aqui. E aí ela dá perdão uma hora. Isso aqui vai precisar, pelas leis universais, encontrar o caminho do equilíbrio. E muitas vezes é pela dor, se a gente não parar para olhar para isso. E Jesus, ele trouxe isso quando ele falou: com a medida que medirdes, serás medido. Pedro, guarda a tua espada agora. Porque com a mesma espada que ferires, será ferido. Em Evangelho de Mateus 7:2. Porque Jesus sabia da importância de equilibrar. É uma lei que está em ressonância com o universo. Então pode ser que não seja aquela mesma pessoa que vai fazer algo aqui, mas eu vou precisar viver no equilíbrio. Muitas vezes acontece a compensação nos sistemas familiares que desequilibraram. E como é que acontece essa compensação? Aqui atrás, lá no meu sistema familiar, eu vou dizer, um filho foi excluído, um filho porque ele não era o filho legítimo, eu vou dizer só para entender, porque todos os filhos são legítimos. E, sobretudo, na visão sistêmica, não existe filho só por parte de pai, filho só por parte de mãe. Filho é filho, irmão é irmão. Então, eu vou dizer legítimos para a gente entender do casamento. Esse filho que é fora do casamento, ele foi excluído de ter participação nos bens do pai ou da mãe. Porque ele é fora do casamento, então ele nem sabe, ele às vezes nem foi reconhecido como filho, ele não vai receber. Tudo certo, só que não. Ali na frente, mesmo que essa família seja uma família rica, e eu vou dizer que não é próspera, porque prosperidade é algo que vai crescendo de geração em geração. Se aqui eu fui rico e prosperei, os meus descendentes prosperarão. Quando os descendentes param de prosperar, algo aqui está sendo compensado. Alguém que lá atrás foi usurpado,
aqui na próxima geração alguém vai precisar deixar de ter prosperidade, de ter riqueza, de ter saúde, de ter bons relacionamentos para compensar aquele que lá atrás foi usurpado, às vezes no seu relacionamento, às vezes no seu direito de bens. Isso muitas vezes gerou adoecimentos, mortes prematuras. Então, a lei da compensação, o descendente, que pode ser muitas gerações para frente, ele vai trazer aquilo à tona através de algo na vida dele para compensar o que aconteceu lá atrás. E a gente vê isso muito, 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 muito. Quando a gente abre os olhos para ver. Quando só damos, adoecemos. Quantas pessoas estão aí doentes porque desequilibraram, porque saíram do seu lugar, porque só deram tanto até perder a saúde e muitas vezes a própria vida. Elas deram aquilo que a alma não tinha mais condições de dar. E para não ir para o seu lugar, por falta de força, de auxílio terapêutico, de espiritual auxílio e tantas outras, por lealdade sistêmica a todos aqueles que saíram da vida daquela mesma forma, vivendo aqueles relacionamentos adoecedores até morrer, como uma forma de pertencer por amor antes da felicidade, a lealdade. Por amor a você, mãe, eu vou viver a tua história. Talvez eu te julguei tanto, então eu escolho viver um relacionamento igual ao teu, pior do que o teu. Eu te vi morrer, mãe, com aquela doença e eu agora vou também morrer. Isso vai passando de geração em geração sem que a gente perceba. E quando a gente só é aquele que recebe, a gente está gerando dívidas para nós, desde essa vida, mas até as próximas gerações. Perdoar as nossas dívidas também fala aqui de equilíbrio. Quando Jesus está trazendo para nós, lá no Pai Nosso, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Equilíbrio. Pedir perdão, agradecer, retribuir com o perdão. Muitas vezes a gente pede perdão, recebe o perdão, como tem na parábola também, né? Do homem que pediu para ser liberado da dívida e o rei liberou, ele foi, então vai. E eu te perdoo a tua dívida. Ele chega lá fora, encontra outros que deviam a ele muito menos e cobra com rigor. E aí o rei, não, então traz ele de volta. Porque como é que aqui tu foi perdoado disso e aqui tu não perdoa? Então eu vou pedir novamente para que a gente feche os olhos rapidinho, inspirando e expirando. A gente pergunta: eu estou em equilíbrio nas minhas relações? Onde eu preciso equilibrar? E só deixa que isso venha depois, venha com o tempo. Ou eu estou compensando nesse desequilíbrio algo que aconteceu no meu sistema familiar. Esse desequilíbrio é sobre mim ou é uma compensação? E o coração aponta. Então vamos lá. As 3 leis. Pertencimento, ninguém pode ficar excluído. Todos pertencem. Os que vieram antes, a primeira esposa, o primeiro marido, os filhos não nascidos, todos. A lei da ordem, cada um tem o seu lugar. O equilíbrio, a vida precisa circular, precisa de equilíbrio, precisa estar equilibrada, esse dar e receber.
todas as passagens de Jesus. Ele incluía, ele honrava e ele compensava. Então, talvez hoje, né, o Evangelho seja um manual de reorganização das ordens do amor. Que a gente olhe agora as passagens do Evangelho e cada uma delas que a gente lê, a gente traga esse olhar sistêmico e olhe para as passagens de Jesus, para as colocações dele, para expandir esse olhar. E expandir esse olhar na nossa vida, em tudo, em tudo. Porque às vezes a gente acha que bondade, ser bom, ser caridoso, é dizer sim para todo mundo, mesmo quando você não tem mais força, e ser bom e caridoso. Mas Jesus disse assim: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse amar e fazer mais para o próximo do que dar conta, dizer sim para o próximo e não para você, porque ele sabia que isso era desequilíbrio. Então, que a gente possa fazer esse exercício que é desafiador. Não vou mentir e dizer que não é, porque é. A gente está muito acostumado a, muitos de nós, né, a fazer tudo para pertencer, para se sentir amado. Então, a gente vai até as nossas últimas forças. Mas não é sobre isso. É sobre nos amar primeiramente. Grande é quem sabe ocupar o seu próprio lugar. Se cada um de nós voltar ao seu lugar, o amor encontra o caminho. E nós vamos encerrar aqui agora com a prece. E eu vou entrar numa live lá na minha página rapidinho, trazendo um exercício sistêmico de visualização. Hoje eu não vou deixar o exercício completo aqui por causa do tempo, porque o Instagram está derrubando as lives. Então eu vou entrar lá, vou fazer o exercício, vou deixar o meu @ aqui também. Quem sentir de vir, vem. Se não, faz esses pequenos trechinhos que eu fiz, que já vai ser de contribuição. Agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos guias, mentores, amparadores espirituais, por todo o amparo a nós, por todas as despertar das nossas consciências, da nossa visão, das curas que aqui também são realizadas a nível pessoal e sistêmico. Agradecemos pela água que está sendo fluidificada, que essas bênçãos, esses bálsamos, esses fluidos possam chegar aos nossos pais, ancestrais, aqueles que estão em nossos corações e em nossos pensamentos, filhos, netos, sobrinhos, irmãos, amigos, amores, pets, plantas, na certeza de que somos todos um. Gratidão. A gente se vê já para quem vem lá na minha página e aqui na próxima quinta-feira. Eu vejo vocês.